E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar falando sobre a anatomia do canino inferior. A gente já discutiu a anatomia de todos os outros dentes anteriores da arcada. A gente vai encerrar essa parte de dentes anteriores hoje, nesta aula aqui. E depois, nos próximos vídeos, a gente vai estar discutindo a anatomia dos dentes posteriores, começando pelos pré-molares superiores. Mas então, nessa aula aqui, primeiro eu vou discutir a diferença do canino inferior para outros dentes da arcada e depois a gente vai estar vendo aí, as características individuais dos caninos inferiores. E só antes de começar esse vídeo, prometo que eu não vou me estender muito aqui no meu merchan, tá? Mas te lembrando que tu pode fazer o download de tabelas com toda a anatomia dental resumida. Então são mais de 50 tabelas para você imprimir e ter elas em mãos na hora que tu estiver estudando a prova prática. Clica no link do primeiro comentário para o download desse material que com certeza vai te ajudar demais nos teus estudos. Bom, eu queria começar essa aula trazendo esta imagem, que é uma imagem clássica para quem já acompanhou as outras aulas que eu trouxe aqui para o YouTube. Então nela tu pode ver o canino inferior e outros dentes anteriores, que por algum acaso você poderia confundir com este canino inferior. Então sim, aqui nessa imagem tu consegue ver que esses dentes são diferentes entre si, mas a coisa complica um pouquinho se tu tivesse, por exemplo, um canino inferior em mãos, não tem? Então assim, aqui tu tem uma base de comparação, mas se tu tiver com um dente avulso na mão, isso já fica um pouquinho mais difícil, tá? Então é por isso que a gente vai começar essa aula aqui discutindo as diferenças do canino inferior para os outros dentes. E a primeira diferença que eu queria apontar é que o canino inferior ele vai ter formato da face vestibular pentagonal, ao contrário de todos os outros incisivos que vão ter o formato da face vestibular trapezoidal. Além disso, no incisivo central superior, voltando aqui para a nossa primeira imagem, no incisivo central superior, a distância mesiodistal da face vestibular vai ser maior do que em todos os outros dentes. E o incisivo lateral superior vai ter aquele ângulo disto incisal bastante arredondado que tu já está cansado de ouvir eu falar aqui nas minhas aulas de anatomia dental, né? E já os incisivos central e lateral inferior, eles vão ter uma distância mesodistal bastante curta e esses dentes vão ser bastante achatados, principalmente a raiz, tá? E o canino inferior vai ser um dente mais robusto, do que o incisivo central inferior, o incisivo lateral inferior. O canino inferior vai ter esse achatamento da raiz, mas a raiz dele vai ser mais volumosa, tá, pessoal? Então, saiba diferenciar o canino inferior dos outros incisivos para ti não perder ponto à toa aí na tua prova. Além disso, para mim aqui é o ponto principal dessa aula, porque é muito comum a galera confundir o canino inferior com o canino superior. Então aqui, pessoal, tu já pode perceber algumas diferenças. Tu pode perceber que o canino inferior, ele vai ter uma anatomia mais alongada do que o canino superior. O canino superior vai ter uma anatomia mais arredondada, vamos dizer assim, tá? E o canino inferior ele vai ter bordas mesial e distal da face vestibular mais alongadas. Então, um dente vai ter uma altura maior do que a largura. Isso é muito visível, muito mesmo, tá? Quando tu tiver um canino inferior em mãos. No começo vai ser difícil para te diferenciar o canino superior do inferior, mas com o passar do tempo isso vai ficar natural, não se assuste, tá? Vá na monitoria de anatomia dental, pegue os dentes que o teu professor usa nas aulas para estudo, que tu vai ver que essas diferenças vão ficar bem claras para ti. E vale destacar também, tá, pessoal, que o canino inferior vai ter uma aresta mesial, vai ter uma aresta distal, como a gente vai ver posteriormente, e é muito difícil você diferenciar o canino inferior do canino superior pelos ângulos mésio e disto incisal, porque eles vão ter algumas semelhanças, Como tu pode ver aí na nossa imagem, o ângulo disto incisal do canino inferior vai ser arredondado também, assim como o ângulo disto incisal do canino superior. Mas lembre-se, tá? Grave isso na sua mente. O canino inferior vai ter a face vestibular, a coroa, com características mais alongadas e bordas mesial e distal da face vestibular mais retilíneas. E essas bordas retilíneas, que proporcionam essa característica de alongamento. Então, anote tudo isso no teu material para que você tenha em mãos na hora de estudar
para a prova prática. Quando eu fiz a minha prova prática, meu professor sabia que a gente tinha dificuldade de diferenciar o canino inferior do superior. E claro, né, daí na prova ele colocou um canino inferior e um canino superior para confundir aí o pessoal, tá? Então é legal que você tenha as diferenças desses dentes bem gravadas. Mas agora vamos para a discussão da anatomia individual do canino inferior, começando, claro, pela face vestibular. Então, como eu já mencionei, o canino inferior também vai ter arestas mesial e distal. E essas arestas, né, elas estão presentes por causa do formato pentagonal da face vestibular do canino inferior. E algo muito, mas muito importante mesmo para te lembrar é que a aresta mesial vai ser menor do que a aresta distal. Só pelo tamanho das arestas tu já deve conseguir diferenciar, né, se o teu canino inferior é um dente do lado esquerdo ou um dente do lado direito da arcada, tá, pessoal? Então, o tamanho das arestas é uma característica essencial aí para você estar analisando o seu canino inferior. Como eu sempre falo, vou repetir aqui. Primeiro passo é você saber o dente que você tem em mãos. É tu pegar esse dente e falar, ele é um canino inferior. O segundo passo na tua prova prática é você falar se esse dente é um dente que está do lado esquerdo ou do lado direito da arcada, né? Se ele é um dente 33 ou 43. Para isso, nada melhor, né, do que tu analisar as características da face vestibular desse dente, tá? E a aresta mesial e distal é algo importante nessa sua análise. Além disso, a borda mesial da face vestibular vai ser maior do que a borda distal. Então aqui o canino inferior vai seguir aquela receitinha de bolo. E essa borda mesial vai ser mais retilínea do que a borda distal. Então note ali naquela imagem onde eu tenho as flechas vermelhas apontando ali para os ângulos médio e disto incisal, como o ângulo disto incisal é mais arredondado do que o ângulo mésio incisal. Vamos supor que por alguma razão você não quer analisar as arestas do canino inferior, mas você decidiu olhar a curvatura da borda distal, da borda mesial, do ângulo disto incisal, mésio incisal. Isso aí também é tudo bastante válido, tá, pessoal? Então, se tu analisar todas essas características juntas, isso vai te dar, né, uma conclusão muito definitiva sobre o dente que você tem em mãos. Então, todas essas características são bastante importantes e eu recomendo que sejam analisadas em conjunto. Além disso, para a gente encerrar nossa análise da face vestibular do canino inferior, tu pode ver que se tu traçar uma linha do vértice da cúspide do canino inferior até a cervical, tu vai ver que a porção distal vai ser maior do que a porção mesial. Então tá aí mais uma coisa para você descobrir de qual lado o canino inferior que você tem em mãos fica na arcada. E agora, tendo as características da face vestibular totalmente estudadas, a gente vai para as características da face lingual. Aqui você pode ver que a gente vai ter também, né, vai ser possível observar aresta mesial, aresta distal por essa face, inclusive na nossa representação, a diferença entre essas arestas está bastante clara, tá? Mas aqui, na face lingual do canino inferior, as características, né? Então as cristas marginais, o cíngulo, as fossas, né, mesial e distal, tudo isso vai ser menos evidente do que no canino superior. Inclusive, muitas vezes a gente não vai ter a crista média aqui no canino inferior, e daí a gente vai ter simplesmente uma fossa lingual que não está dividida. Mas na nossa representação, inclusive, né, é possível ver esta crista média que às vezes está presente e na nossa imagem está marcada em verde. Lembrando que aqui as cristas marginais estão em vermelho e o símbolo está em azul, tá, pessoal? E se tu assistiu a minha aula de anatomia do canino superior, tu deve lembrar que eu mencionei que esse dente tem uma crista média bastante característica dividindo a fossa lingual. No canino inferior, esta crista média não vai ser tão volumosa assim, tá? Então, mais uma coisa aí para você estar analisando. E claro, né, aqui a última imagem estou trazendo para você conseguir analisar, né, como que funciona essa divisão da fossa lingual quando a crista média estiver presente. A gente pode ter uma fossa lingual mesial e uma fossa lingual distal. E agora a gente vai para a análise das faces proximais. Aqui, de início, né, nenhum segredo, a face proximal, as faces proximais do canino inferior vão ter formato triangular, assim como em todos os outros dentes anteriores. O ápice desse triângulo vai estar voltado para a incisal e a base dele para a cervical.
Aqui, uma característica legal da gente estar estudando é que se a gente olhar o canino inferior pela mesial, a gente vai ter, né, uma face vestibular menos inclinada e convexa do que se a gente olhar esse dente pela distal, onde a gente pode ver, né, que esta borda, esta face vestibular vai ter um arredondamento maior. E, mais uma vez, né, como eu sempre falo, você pode estar analisando a curvatura da linha cervical do dente. Mas aqui, essa análise da curvatura da linha cervical fica mais como uma característica complementar para você confirmar as outras características que tu observou na face vestibular. Então, como tu pode ver, a linha cervical mesial vai ter uma curvatura mais fechada do que a linha cervical distal. No canino inferior, essa diferença entre as curvaturas, né, vai estar bem evidente e a nossa representação deixa essa evidência bem clara, né? Tu pode ver que ali a linha distal é quase retilínea, mas na anatomia do dente de verdade, tá? Essa curvatura da linha cervical distal ela vai estar um pouquinho maior. Então, atenção quanto a isto. E por último, claro, a gente pode estar estudando a anatomia da raiz do canino inferior. Este dente vai ter uma raiz achatada no sentido mesodistal, assim como o incisivo central inferior, o incisivo lateral inferior. Então, na raiz, a gente vai ter um sulco mesial e distal, e o sulco distal vai ser mais profundo do que o sulco mesial. E como eu falei lá no início da aula, a raiz do canino inferior vai ser mais robusta do que a raiz do incisivo central inferior e do incisivo lateral inferior, que vão ser mais achatadas, tá, pessoal? E aqui o canino inferior vai ter uma curvatura do ápice radicular para a distal. Então é mais uma característica que você pode estar aí analisando, mas muita atenção quanto isso, porque a anatomia da raiz de um dente pode variar bastante. E algo que eu trago mais aqui como uma curiosidade, né? Dificilmente tu vai ver na tua prova prática, mas 5% dos caninos inferiores são birradiculares, então a raiz desse dente pode estar dividida. E 5% dos casos é bastante coisa. Isso quer dizer que a cada 100 caninos inferiores presentes na boca das pessoas, 5 deles vão ter duas raízes. Então muitas vezes a gente tem aquela percepção, né? Ah, eu vou pegar um canino inferior para fazer o canal, vai ser algo tranquilo. Mas daí quando tu tira a radiografia, esse dente pode ter duas raízes, né? Então, assim, uma coisa que os endodontistas sempre comentam, né, é que tratamento de canal de dente anterior às vezes engana, né? E você que está começando a faculdade, fica aí mais essa curiosidade aí para você. Mas então por hoje era isso. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo aqui do canal. E na próxima aula a gente vai estar discutindo aí a anatomia dos primeiros premolares superiores. Então um abraço, eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.